paz do Senhor, irmãos. Aqui quem vos fala é Lucas de França Guimarães, trazendo aqui mais um devocional. Ainda na lição 3, ela acaba o profeta Elias, e o tema principal da nossa devocional é a misericórdia e a bondade de Deus acompanha o ser humano por toda a vida. Nosso texto base está lá em Salmos 23:6. É um salmo muito conhecido e já a gente vai ler, porque eu queria dizer o que é conceder misericórdia. Eu dividi aqui em duas, a misericórdia humana e a misericórdia divina. Então, conceder misericórdia humana a alguém é perdoá-la pelo simples ato de bondade, apesar do outro não merecer o perdão. E a misericórdia divina é Deus perdoar os pecados, apesar das nossas falhas. É uma libertação do julgamento, ok? E o Salmo 23 é um salmo de autoria de Davi, é um salmo muito conhecido, muito utilizado, principalmente quando estamos naquele momento aquele momento ruim da nossa vida, de dificuldades, né? É um tempo, naquele momento que a gente necessita de Deus, naquele momento que a gente sente interesse pela presença de Deus, né? E esse salmo está sendo utilizado nessa devocional justamente para nos ensinar que, apesar das tempestades, dos atropelos, das doenças, da falência, que geralmente são consequências dos nossos erros, a gente tem um Deus que é cheio de misericórdia, um Deus que vai nos ajudar. O Salmo 23:6 diz assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Né? E como eu disse, esse salmo já é um salmo muito utilizado, né, naquele tempo de dificuldade. E a gente se depara aqui com a providência divina na disciplina moral. E dentro dessa perspectiva a gente tem que entender que devemos esperar passar por aflições. Lá em Eclesiastes 7,14 diz que quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere: Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Estes salmos é um hino que geralmente é classificado como um salmo de confiança no cuidado do Senhor. A gente confia que Deus está cuidando de nós. E aqui a gente tem duas imagens, né, de Deus. Uma é como pastor, lá no versículo 1 e 4, aquele que cuida das ovelhas. Eu vou ler aqui rapidinho, Salmos 23, 1 ao 4, que diz: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura o meu vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Aqui a gente vê o Deus como pastor, né? Aquele que cuida das ovelhas. E na segunda imagem a gente vê Deus como anfitrião, aquele que cuida do seu hóspede. É justamente o versículo 5 e 6, que diz: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Ou seja, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aí quando a gente vê aqui o versículo 5 e 6, a gente encontra a menção de uma mesa, um derramado de óleo sobre a cabeça, ao cálice e a casa do Senhor. E a gente pode entender que o anfitrião está convidando o justo para a refeição com ele. Deus está nos convidando para a refeição com ele. Aí a gente vê aqui quando ele diz: preparas uma mesa. E todos os nossos adversários são impotentes diante dessa honra que Deus nos dá, né? E conforme aqui o texto, o versículo 6 da devocional de hoje, o texto de hoje da devocional, bondade e misericórdia são a garantia para o justo de que Deus derramou a sua graça sobre ele. E por isso ele habitará na casa do Senhor para todo sempre, por todos os dias sem fim.
todos os dias da minha vida, né? Que a bondade e a misericórdia que a gente deve ter são a garantia de que Deus vai derramar a graça dele sobre a gente. A gente ser bondoso, ser misericordioso, vai nos garantir a graça de Deus derramada sobre as nossas vidas. E para chegar aqui já perto do fim, a preservação é uma das obras de Deus, né? Vou dar aqui 4 exemplos de preservação de Deus para conosco, para aqui na terra, enfim. A primeira, Deus dá vida a todas as coisas. Lá em Jó 12:10 diz assim: em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Segundo exemplo, Deus cuida dos animais. Lá em Mateus 6:26, observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Olha o terceiro exemplo, Deus preserva o curso da natureza. Lá em Salmos 74:17, determinaste todas as fronteiras da terra, fizeste o verão e o inverno. Quarto exemplo e último, Deus preserva e protege o homem. Salmos 7:10, o meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. E para terminar aqui, o que a gente pode trazer a misericórdia e a bondade de Deus para dentro da lição 3, que é Acabe, o profeta Elias. A gente sabe que Acabe foi considerado o pior rei de Israel. Por quê? Porque por causa dos seus atos perversos e pecaminosos, né? Em razão ali da toda a idolatria, atrocidades, ele foi considerado o pior rei de Israel. E o profeta Elias, enviado por Deus, ele confrontou, né, Acabe e deu a sentença de que não haveria chuva em Israel, a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. E com a falta de chuva, né, com a seca, veio a fome, a sede, e nem diante dessa situação Acabe se arrependeu dos seus pecados. O que eu entendi é que Deus deu a oportunidade de Acabe se arrepender, e ele não se arrependeu. Ele continuou ali, coração duro, né? Continuou ali, perseverante ao pecado. E com a seca de Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar o resultado da sua obediência ao Senhor, né? E no caso de Elias, ele enfrentou as dificuldades da falta d'água, do alimento, e teve que fugir de Acabe e Jezabel, que estavam ameaçando ele de morte. Mas apesar das dificuldades pela qual Elias passou, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam, pois ele foi alimentado por corvos, com pão e carne 2 vezes ao dia, e quando a água do ribeiro de Querite secou, o Senhor mais uma vez sustentou ele, usando a viúva de Sarepta. Aquela história que a gente conhece, que a viúva não tinha quantidade suficiente para passar a seca ali com o filho dela, né? Não tinha quantidade suficiente de farinha e azeite para passar a seca, e ela tinha perspectiva de morte. Elias passando por ali, Elias tinha fome e sede. Elias chegou na casa dela e fez o milagre da multiplicação, né? Mas antes do milagre acontecer, ele pediu para que ela usasse ali um pouco que ela tinha para fazer uma comida para ele. Ela obedeceu, fez. Ele comeu, né? Ela obedeceu a ordem do profeta, ele fez o bolo para ele, ele comeu o bolo. E a partir dali, a palavra de Deus diz que nada faltou para aquela mulher até o fim da seca. E essa história mostra a gente o quanto Deus cuida dos que proferem a sua verdade e defende a causa do órfão e da viúva.
né? Então, para encerrar, nós vamos meditar nisso, vamos ter bondade, misericórdia, né? Que são a garantia para o justo de que Deus derrama a sua graça sobre ele, né? Então, é isso. Fique com Deus. Vamos acompanhar devocionais aí para as próximas, os próximos capítulos, né? As próximas lições, né? E é isso. Que Deus nos abençoe. Tchau.